Olá a todos. Leram, opa, faz tempo que eu não posto vídeo, faz tempo que eu não gravo vídeo. Ficou muito branco nesses últimos tempos, né? Mas é o que acontece. Por causa de um tratamento médico que eu tô fazendo aí, tá branqueando meus cabelos. Tá? Agora vamos lá, vocês devem estar curiosos para saber por que as pesquisas erraram tanto. E eu vou explicar para vocês, primeiro usando o meu conhecimento contábil, de vida, quem trabalhou em grande empresa, mexeu com grandes números, fez muita conta, teve que estudar muita probabilidade, fazer muita pesquisa, fazer muita projeção financeira futura, certo? Então, experiência contábil, de números, de dados. E a outra, da minha experiência de ver o que está acontecendo e sentir. Só que eu vou dar eu vou fazer uma prévia para que vocês entendam melhor. Então é o seguinte, dá uma pausa nesse vídeo, pega papel e caneta para você fazer umas anotaçõezinhas e fazer algumas continhas. Porque eu vou começar com a conta no começo do vídeo e vou terminar lá no final do vídeo, ou no meio, não sei. Eu não tenho roteiro, tá? Eu gravo o que eu penso, eu não tenho edição, eu só venho e gravo. Ligo o celular, tá apoiado aqui na minha Airfry. Estou gravando apoiado da minha Airfry e vim conversar com vocês. A coisa mais simples do mundo. Um celular, uma cara de pau, apoiado na Airfry. Pensa o seguinte. Vamos lá, vamos pegar os dados. Dados. Não vou pegar o dado exato porque não tem necessidade. Isso aqui é um vídeo. Não sou a CNN. De acordo com a nossa Suprema, o nosso TSE, Tribunal Superior Eleitoral, são aproximadamente 150 milhões de eleitores. Isso, anotou 150 milhões. Você não sabe fazer milhão? Você escreve assim, ó, 150.000 é 1000.000 milhão. É um 150 com 3 zeros mais 3 zeros. Tá? Para você pôr na calculadorinha depois. E de acordo com o nosso TSE, eu estou com a outra corte na cabeça, são nos 5.570 municípios, são aproximadamente 500 mil sessões eleitorais. Um pouquinho menos, dentro da margem de erro, 498, tá? Agora, se você não sabe escrever 500 mil, eu vou te explicar. Você vai lá na calculadorinha, um papel, escreve 500, aí você coloca um pontinho, aí você coloca mais 000, isso é 500 mil. Se você dividir na calculadora, vão dar aproximadamente 300 eleitores por Depois você vai lá, pega seu título eleitoral, leia seu título, está lá a seção que você vota. Seção 23, 32, 45, 10, 12, 13... 22, sem parcial. Tá? Quer dizer que naquela sessão que você vota, dentro da margem de erros, votam toda a eleição aproximadamente 300 pessoas. Durante as 10 horas de votação, o presidente da sessão e os mesários vão receber alegremente 300 pessoas para ir lá e digitar o que eles querem. Anotou esses dados? Tá? Vou repetir rapidinho. 150 milhões de eleitores, 500 mil sessões, 300 pessoas por sessão que vão votar durante 10 horas em um dia. Que daria uma média para que cada pessoa, ou seja, são 300 pessoas votando em 10 horas, são 30 pessoas por hora. Eles acreditam que cada pessoa demora 2 minutos para votar, para que não tenha fila e para que todo mundo chegue cronometralmente no mesmo horário. Isso são estatísticas e expectativas do próprio TSE. Porque quando uma sessão começa a ficar com muito eleitor, passa dos 300, 400, eles pegam esses eleitores e redistribuem para a seção onde tem menos eleitores. Porque eleitores nascem e morrem. Está lá no TSE. Eu fui lá no site, tá escrito lá.
Todo ano eles vão remanejando, pá, tira de um para cá, passa para lá, porque tem sessão que fica muito grande, sessão que vai ficar muito pequena, para que a eleição corra o melhor possível dentro da nossa democracia. Pronto, essa foi a minha introdução. Agora vamos voltar em 2019. O presidente foi eleito em 2018, 2019 começou o mandato. Eu tenho quase certeza, se eu digitar na internet pesquisa eleitoral fevereiro, março, abril de 2009, já vai ter. Os institutos de pesquisa, em 3 meses, talvez menos, com uma margem de erro que eles adoram, já estavam fazendo pesquisa eleitoral. Avaliação de credibilidade, avaliação do governo. Eles fazem a chamada pesquisa eleitoral e avaliam a aprovação do governo, que é mesmo uma porcaria. Sempre depois de uma avaliação do governo, vem uma pesquisa eleitoral. Sempre depois de uma pesquisa eleitoral, vem uma avaliação do governo. E isso todos os grandes canais divulgam. Todos. Globo, Globo News, Band, Band News, Record, Record News, CNN e a Jovem Pan. Todos estão divulgando. Eu faço o seguinte na minha vida. De manhã cedo eu escuto a Jovem Pan, Jornal da Manhã. Na hora do almoço, eu gosto de assistir o Jornal Hoje da Globo. Tá? Mais pro final da tarde ali, eu coloco na Band News. E bem à noitinha, eu coloco na CNN. Só para ver como cada um conta a mesma história. Como cada um conta o mesmo fato. Só para ouvir o especialista de cada uma delas. Você devia fazer isso também, é legal. Tá? Ou seja, eu não fico preso a uma só. Eu olho todas, as principais. Tá? Que é Jovem Pan, Globo, Band e CNN. Record, às vezes dou uma olhada. E desde o começo de 2019, nos primeiros meses, já tinha pesquisa falando que eu não lembro agora se era Haddad ou se era Lula. Se a eleição fosse agora, em março de 2019, o Haddad seria eleito. E aí, uma semana sai uma IPEC, daqui 15 dias sai uma Ibope, daqui mais 15 dias sai não sei quem, sai mais não sei aonde. Agora imagine só. São quase 4 anos. Esses caras martelando na cabeça da gente. Com pesquisa, com as pesquisas dos institutos de pesquisas registradas, assim, eles falam bonito, falam lindamente. Já estão praticamente quase 4 anos, ó, pim, 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 Bolsonaro perde no primeiro turno, Lula ganha direto, Bolsonaro perde no primeiro turno. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro perderia para Lula. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro perderia para Haddad. Aí soltaram o Lula. Se a eleição fosse hoje, agora que Bolsonaro perde para Lula com tudo. Esses caras estão martelando na nossa cabeça. E qual é o intuito disso? Para que eles fazem isso? Qual é o motivo deles? O motivo, no finalzinho eu explico. Mas o motivo principal é te influenciar. É entrar na sua cabeça. Todos os dias falando a mesma coisa, toda semana te dando a mesma notícia, falando a mesma coisa, repetidamente, aquilo vai ficando na tua cabeça. E eu vou falar, funcionou. Funcionou comigo. Eu fui. Meu gato pulou aqui. Daqui a pouco ele vai enfiar a cara no vídeo aqui, tá? Esse é o 3º vídeo que eu tô tentando gravar. Os outros 2 ele atrapalhou. Eu fui influenciado. E eu vou te contar como. E agora? Eu gosto de ir lá votar. Gosto. Domingão, eu acordo cedo. Dificilmente, quando é dia de eleição, eu não saio no sábado, eu não fico na zoeira. Eu venho pra casa mais cedo, tomo minha cervejinha, acordo no domingo tranquilamente, sem despertador. Acordo lá por umas 8h30, 8, às vezes 15 para as 8. Tá? Tomo minha ducha, tomo um cafezinho
solúvel mesmo, uma aguinha no micro-ondas ali, você esquenta uma aguinha no micro-ondas, bota o solúvel, eu tomo e vou votar. Alegre, pego meu título, meu tênis, porque eu vou fazer uma caminhada. Eu vou andar, vou até a sessão. Não vou de carro porque estacionar é uma porcaria, chato, ruim, chato. E normalmente cedo, lá para as 8h30, 9h, 9h30 da manhã, você não pega a fila. Não pega aquelas filonas. Não pega. Aí eu voto rapidinho, entro, às vezes entro direto, dou bom dia para todo mundo, oi, bom dia, não tem ninguém na fila, vou lá, pumba, entro, voto, saio da minha sessão, comprovantezinho na carteira, título guardado, vou fazer minha caminhada até uma padoca, um boteco, seja lá o que for, aí sim, eu vou tomar meu café de acordo, tem dia que eu vou querer um pão com manteiga na chapa e um pingadão maluco, tem dia que eu quero um misto quente, um suco de laranja, um café expresso, não importa. De lá eu vou para a banca de jornal, vou fuçar nas revistas, fuçar no jornal, vou comprar um cigarrinho, esse aqui, ó, tá? O bom e velho cigarrinho padrão, tá? O outro lá, o da erva santa, eu deixo para os esquerdistas. Sento na praça, como um bom brasileiro, orgulhoso de ter feito seu dever máximo. Fico ali folhando o jornal, a revista, fumando pitando meu cigarrinho, faço mais uma caminhada, vou até o mercado, compro uma coisinha, passo no frango assado, pego umas latinhas de cerveja e vou para casa. Tá feito o meu domingo. Tá feito o meu domingo. Fui votar, fiz as coisas que eu gosto, sem pressa, caminhando. Tá feito o meu domingão. Sabe o que aconteceu nessa eleição? No sábado, eu pensei, nossa, amanhã eu tenho que votar. Me deu uma tristeza, me deu uma depressão tão grande. Falei, mas cara, eu não acredito que o brasileiro vai eleger o cara no primeiro turno. Eu fiquei mal. Depois de tudo que esse PT, que esse Lula já fez com o nosso país, com a nossa economia. Sabe, eu não vou ficar repetindo, eu não quero ser repetitivo. Tá tudo na internet, quem tem memória lembra. É por isso que eu falo, eu não fumo a ervinha verde orgânica dos esquerdistas, que ela arrebenta a memória da pessoa. Aí a pessoa não esquece, não lembra o que o PT fez. No auge da crise do PT, da Dilma, da bomba relógio que o Lula deixou para explodir na cabeça da Dilma, as pessoas esquecem. A Dilma mandou você comer ovo. A Dilma mandou, não sei se foi a Dilma, se foi a esquerda, falou assim, ó, o feijão tá caro, compra lentilha. Lembra dos memes na internet? Meu tomate, minha vida, o preço que estava o tomate? Inflação de 2 dígitos, gente. Não tinha guerra, não tinha pandemia. Eu olhava aqui, a cidade que eu moro, Bragança Paulista, e eu andava no comércio, ali nas ruas, ali, eu só via portas de aço fechada, escrito aluga-se ou vende-se. Foram milhões de empresas que fecharam, desde micro, pequena, média grande e grandes. Milhões de empresas fecharam. O desemprego chegou a 15%, absurdo. E não tinha crise, não. Não tinha pandemia, não tinha guerra. Isso é um dos... Sem contar todo o esquema de corrupção dos caras, eu fiquei mal. Eu enchi a cara. Eu não queria votar. Eu nem fui votar. Eu acordei tarde. Uma ressaca. Triste. Deprimido, acordei no domingo. Aí eu fiquei enrolando aqui em casa, assistindo acho que a corrida de automóvel. Fiquei olhando uma televisão, sabe? Não queria ver jornal, não queria ver nada. Botei no canal de esportes lá, fiquei só vendo futebol americano, beisebol. Nossa, coisa horrorosa. Aí foi chegando perto do meio-dia, mais ou menos, já era meio-dia e pouco, eu não lembro.
Final de semana eu não costumo olhar muito a hora, não, sabe? Eu não fico muito preso ao horário, ao relógio. Mas deixa eu só tirar também, tá incomodando, já. Sabe? Aí fui no mercado. Eu vou no mercado. Tem um mercado perto de casa, eu vou a pé. Saio pra ir no mercado. Deve dar uns 10, 15 minutos de caminhada no mercado. De repente eu vejo passar um monte de carro com bandeira do Brasil. Um monte de gente andando na rua com a camisa verde e amarela, com a camisa da seleção. Mas muita gente. Muita gente. Eu olho assim, dentro do mercado, para onde eu olhava tinha gente de verde e amarelo. Às vezes família inteira, pai, mãe, crianças, 3, 4, todo mundo de verde e amarelo. Aquilo lá começou a me dar uma vontade de votar, sabe? Aí eu voltei para casa, abri a rede social, comecei a olhar o perfil de muitos amigos que eu sabia que também não são bolsonaristas, sabe? Só não gostam do PT. Tinha muita gente viajando. Eu puxei papo com algum deles. Ah, então... nem fui votar, sabe? Não quis ir votar porque não vai dar mesmo, não vai dar... Muitas pessoas que eu conheço foram viajar, não foram votar. Não foram. Foram para a praia, foram para o campo, para o sítio, para o interior, para a casa do tio, da avó, do primo, do parente. Muitas pessoas que eu conheço. Eu recebi convites. Estava tão desanimado que eu nem queria, não quis nada, não aceitei convite nenhum. Porque todas essas pessoas que eu e todos os meus amigos ali mais próximos ali, estava todo mundo desanimado. Todo mundo desanimado com as pesquisas. Pesquisas que estão há 3, 4 anos martelando na minha cabeça que vai dar Lula, vai dar Lula, vai dar Lula, vai dar Lula, vai dar Lula. Eu acreditei. Lula primeiro turno. E não fui votar. Quase, né? Daí eu voltei em casa, deixei a compra, peguei o título e corri na minha estação para votar. Corri lá para votar. Só que eu peguei fila. Fila. Não estava muito grande não. 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia na fila. Aí, olha só. Como a pesquisa é perigosa. Como a pesquisa é perigosa. E eu vou te dizer para você. Quem paga pelas pesquisas, os grupos de mídia, os grupos de televisão, de comunicação que pagam pela pesquisa, que fazem e contratam e pagam uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, que fazem um consórcio lá, esse mês a Globo encomenda do IPEC, que é o antigo Ibope, aí alguém encomenda da Datafolha, alguém encomenda de não sei quem, eles vão revezando, fazendo essas pesquisas compradas, essas pesquisas são pagas, eles vão lá e pagam, faz um Pix, tá? Precisa fazer uma pesquisa para os caras. Eles têm muita gente inteligente que trabalha para eles. Eles sabem de muita coisa que às vezes está na nossa cara, mas a gente não percebe. Não percebe. Tem coisas que é nítido, está na nossa cara e a gente não consegue perceber. Por quê? Primeiro ponto, eu quase não fui votar. Muitas pessoas não foram votar por causa da pesquisa. E pessoas que iam votar no Bolsonaro não foram, porque tinham certeza que ele ia perder no primeiro turno. Agora vamos voltar lá, eu na fila, lembrando a todos que o voto é obrigatório. Tô lá na fila, 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia de fila mais ou menos, só ouvindo os papos das pessoas. Eu fico quietinho, sabe? Às vezes eu fico, por causa do meu negocinho do olho aqui, eu fico de óculos escuros, então eu posso olhar para as pessoas, que as pessoas percebam que eu estou olhando para elas, porque para você prestar atenção na conversa de alguém, você tem que olhar. Quando você vê a boca mexendo, você entende melhor a conversa, mesmo a pessoa falando baixinho. E aí, eu tô ali conversando, né? Às vezes era uma pessoa de camisa verde e amarela e outra normal. Eu de camisa amarela, todo empolgado. E aí, você vai votar em quem? Eu vou votar no Lula. Mas sério, meu, por que você vai votar no Lula? Porque o Lula tá ganhando.
eu voto em quem está ganhando. Eu falei, ué? Para mim isso é novidade, eu nunca tinha escutado isso. Resumindo, nessa uma hora e meia que eu fiquei ali na fila, na minha fila, e eu estava no corredor, né? Nós estamos no corredor aqui, indo naquele sentido, e tinha pessoas vindo nesse sentido que era uma outra fila, para outra sala de aula. Então eu consegui ouvir a conversa da minha fila e a conversa de lá. Você fica ouvindo a conversa dos outros. Eu sei que é feio, mas não tinha o que fazer. Nessa uma hora ali, um pouquinho mais, sei lá, eu ouvi pelo menos... Eu ouvi. Ninguém me contou, eu estava ouvindo. Eu tenho certeza do que falaram. Umas 6 pessoas, nessas duas filas. Aproximadamente umas 6 pessoas falando. Ah, eu não voto em quem está perdendo, eu só voto em quem está ganhando. E, sabe, gente perguntando, quem que tá na frente? Quem que vai ganhar a eleição esse ano no primeiro turno? Ah, é o Lula. Ah, então eu vou votar no Lula. É o 13, né? É, vou votar no Lula. Eu falei, gente, sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não entendem. Porque elas são humildes. Porque elas não queriam estar ali, naquele exato momento, votando. Eu escutei outras pessoas reclamando, ai, que porcaria, tem que vir aqui votar. Eu nem sei quem quer que tá, não conheço nenhum dos dois, para mim não importa, minha vida não faz diferença se é Lula ou se é Bolsonaro. Existem muitas pessoas no país, muitas, e eu vou falar para vocês agora. Esse número pode ser de milhões de pessoas que simplesmente vão lá e apertam lá o número de quem está ganhando. Porque elas têm aquela coisa, sabe? Aquela coisa meio cultural nossa. E antigamente, as pessoas chegavam no páreo de cavalos, e aí, qual que é o tá bom aí? Qual que tá bom? Qual que tá ganhando? Qual que é o favorito? Qual que é o favorito? Sim, o Brasil teve muita corrida de cavalo. E era um negócio muito grande, tinha muito, sabe? Muitos lugares tinha. Hoje acabou esse negócio. E as pessoas chegavam. Ei, quem que tá ganhando? Quem que é o favorito? Quem que é o favorito? Essa é a pergunta. Quem que é o favorito? Qual é o cavalo favorito? E elas iam e apostavam no favorito. A política ainda continua sendo a mesma coisa. Tem pessoas que quem chega lá para fazer uma aposta e pergunta qual é o cavalo favorito, ele só quer ganhar um dinheirinho, ele não entende nada de jockey, ele não sabe, não entende nada. A mesma coisa com a política. Ela chega lá, ei, qual que é o favorito para hoje? Qual que é o favorito? Quem que tá ganhando? Quem tá ganhando? Aí eu vou votar nele então. Agora você imagina, pega de novo aquela colinha que você fez lá, aqueles números. Em uma hora, em 2 filas, eu vi nesses olhos e eu escutei com esses ouvidos. Esses daqui funcionam muito bem, esses daqui estão mais ou menos. 6 pessoas que foram simplesmente para dar seu voto em quem estava ganhando, de acordo com as pesquisas. Ou seja, em uma hora, na minha sessão, na minha fila, 3 pessoas fizeram isso. Na fila ao lado, 3 pessoas fizeram a mesma coisa. Vamos fazer a conta de novo? Em uma hora, 3 pessoas. São 10 horas de votação. Eu acho que são 10 horas, é das 7 às 17, né, que vota. Então, seja que em 10 horas podem ser 30 pessoas, certo? 3 por hora, vezes 10, 30. Conseguiu fazer a conta? Conseguiu fazer essa continha? Se em cada sessão tem aproximadamente 300 eleitores, nós estamos falando de um contingente, de um total aproximado de 10% de cada sessão. Ou seja, se na minha sessão, se tiver aproximadamente 300 eleitores, 10% das pessoas que foram até a urna e digitaram o número de quem estava liderando a pesquisa, porque simplesmente ouviu que ele estava liderando a pesquisa.
Se a pesquisa tivesse falado que era o outro candidato, o B22, ela ia botar 22. Mas falou que era o L13, ela falou 13. E essas grandes empresas de mídia, de comunicação, de pesquisa, institutos, eles sabem disso. Agora, você está entendendo? 10% das pessoas, e olha que eu voto num bairro que não é um bairro de classe média alta, mas é um bairro bom. É um bairro residencial, uma cidade no interior, que tem um bom índice de desenvolvimento humano. Não é a periferia, não é um rincão do Brasil, não é uma periferia de São Paulo, de uma cidade grande. Se aqui, em Bragança Paulista, numa escola, na região central, num bairro bom, uma das maiores escolas da cidade, na minha sessão, aproximadamente 10% foram, simplesmente escolheram para quem estava ganhando. Porque ficaram ouvindo nos últimos 4 anos que o candidato L13 ia ganhar e deram o voto para ele. Agora imagine isso em 150 milhões de eleitores. Sabe quanto que é 10%? São 15 milhões de votos. São 15 milhões de eleitores. 15 milhões de eleitores dá em 150 milhões dá 10%, né, caramba? Tá ficando louco? Então imagine, vamos parar para pensar. Se essas pesquisas estivessem dando empate técnico o tempo todo, dentro da margem, porque olha só, terminou 48 para um e 43 para o outro. Se elas apontassem essa tendência de 48, 43, 44, 47, dentro da margem de erro, eles estariam tecnicamente empatados. Margem de erro de 2%, 3%, 3,5%. Mas não, a diferença é de 14%, 17%. Mas nem na margem de erro estaria empatado. Agora imagina só, se há um empate técnico ali entre eles, e aí a pessoa vai votar, quem que está ganhando? Aí um cara fala assim, na margem de erro pode ser Bolsonaro, na margem de erro pode ser Lula. Estão empatados. A pessoa vai lá e vota. E aí você pergunta, e quem você acha que vai ganhar? Se o cara é bolsonarista, o cara não é Bolsonaro. Se o cara é petista, o cara fala do PT. No município que eu voto, Bolsonaro teve 58 mil votos e Lula teve 29. Bolsonaro teve o dobro do Lula. Mesmo, olha só, aqui em Bragança Paulista, total das eleições apuradas, Bolsonaro 58 mil. Lula, 29. Exatamente o dobro. Imagine que 10% dessas pessoas que foram ali votaram em que estava ganhando. Isso influencia o resultado de uma pesquisa. E nos outros lugares? E nós vimos por aí como isso influenciou pesquisas, como isso influenciou candidatos que apareciam em segundo ou em terceiro, terminando em primeiro lugar. De novo, vamos voltar aos dois, Lula e Bolsonaro. Se estivesse dando empate técnico entre eles, certo? E aí você pegasse dessas pessoas ali, que fosse dos 10% que votaram que estava ganhando, tira do Lula e põe no Bolsonaro. O Lula cai para 38, o Bolsonaro para 53. Que não venha todo mundo pro Bolsonaro. Só tira 5% do Lula. Lula cai para 43 e Bolsonaro sobe para 48. Aí você pega aquele monte de babaca, como eu, que não foi votar. 20 e poucos milhões que não foram votar. Você põe mais
Mas 10% desses babacas votando pro Lula, pro Bolsonaro, que é o meu caso, que eu acredito que a maioria que não foi votar era quem ia votar no Bolsonaro, falando de você pegar ali, ó, de 20 milhões que não foram votar, 10%, 2 milhões. Joga esses 2 milhões na conta do Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro não ganhava no primeiro turno? Você acha que não ganhava? Camarada, meu amigo, obrigado por você estar ficado assistindo esse vídeo até agora. Obrigado. Sua paciência, muito obrigado. Você está entendendo como uma pesquisa que está há 4 anos martelando na minha cabeça, na tua cabeça, na cabeça do Brasil inteiro, esses números que vai dar não sei quem, que vai dar um só, vai dar o Lula, vai dar o Lula. Quando era Haddad, dava que segundo turno, Haddad, Bolsonaro, Haddad ganha. Quando começou o Lula, de repente é Lula, de repente emenda que Lula vai dar no primeiro turno. Cara, na boa. Já faz 1 ano que eu estou escutando esses caras falando, soltando pesquisa que Lula está com 44%. Pode ser que ele realmente tivesse com uns 44%. Mas como eles sabem, se eles falar que o Bolsonaro está com 45, 46, e aí fala que está com 45, 46, aí eles vão puxar o voto dos indecisos, que é o que chegam na hora lá, e pergunta quem é que está na frente, quem é que está na frente, vota em quem está na frente. E esse quem é que está na frente é aproximadamente 10%. Então eles aprenderam a manipular. Primeiro, a murchar a candidatura de quem eles não querem, dizendo que está mal. Está mal, não vai ganhar. Está mal, não vai ganhar. Está mal, não vai ganhar. Para quem é eleitor dele, desanime. Eu desanimei. Muitas pessoas que eu conheço desanimaram e não foram votar. E depois eles inflam a candidatura de quem eles querem, quando fazem, botando ele na frente. Muito na frente. Muito na frente. Coisa que não estava. Muito na frente. Se desde o começo eles começassem a mostrar a realidade, não esses números extremamente distorcidos, e outra coisa, não tem, sabe, eu não entendo esse negócio. Na pesquisa eles falam lá, Lula tem 47, Bolsonaro tem 30 e tantos, tal, indecisos, brancos e nulos. O que interessa, irmão, é voto válido. Voto válido. Só que daí depois vai para a televisão, aí a televisão chama o especialista fazendo essa conta. Mas temos que levar em conta que o Bolsonaro tem 47, o outro tem 32, aí os votos válidos pode ser que ganhe até no primeiro turno. Aí a grande mídia, o grande consórcio de rádio, televisão e mídia, eles começam a trazer os especialistas para